Eu dou de 4, de lado, de 5, faço catches. Eu só pego o chifre se o cara não tiver caráter mesmo. Se eu estiver numa relação, estiver infeliz nessa relação, pode acontecer de me encantar por alguém, por que não? Quando o homem quer trair, ele vai trair. Tu pode ser a pessoa mais bonita, a mais legal. Não adianta, o homem vai trair. Você acredita que a fidelidade pode ser comprada entre quatro paredes? O erro tático de hoje é a performance como seguro, a falácia de quem troca a virtude pelo ato físico e a insolvência moral de quem normaliza a deslealdade. Dissecaremos o colapso da lealdade e o paradoxo central deste diagnóstico. Pode a intimidade bruta sustentar uma aliança onde não existe caráter ou autorresponsabilidade? Ajuste sua lente, o código-fonte da traição e a futilidade das garantias sexuais serão expostas agora. Eu dou de 4, de lado, de 5, faço catches. Eu só pego o chifre se o cara não tiver caráter mesmo. De dizer assim que, traiu porque não tem motivo de me trair, entendeu? Inclusive hoje eu me preparei para dar pro meu marido. Eu vou dar, mais tarde eu vou dar para ele. Toda mulher dá. Ai, Rosa, não tem necessidade de tu ficar falando aqui que vai dar pro tema. Tô falando para você entender uma coisa. Eu dou do jeito que o meu marido quer. Eu sirvo ele do jeito que ele quer, entende? Fiz marquinha de bronze, não contei pra ele ainda porque vai ser uma surpresa, entendeu? Vai ser uma surpresa. Então, assim, comprei uma lingerie nova, fiz uma marquinha de bronze, tá? Mais tarde eu vou no salão, vou escovar o cabelo, reservei um quarto num motel pra gente ficar, entende? Ou seja, só pega o chifre se realmente o cara não prestar mesmo. Entende? Eu faço de tudo, inclusive tudo que vocês imaginarem eu faço. Eu dou de tudo, eu faço de tudo, do jeito que ele quiser. O cat de lado, de 4, de 5, de cabeça para baixo, entendeu? Fia, do jeito que vocês imaginarem. Acreditar que a fidelidade é uma mercadoria adquirida por meio de performance sexual é o erro tático mais comum da modernidade. No vídeo observado, o indivíduo confunde servidão física com um seguro contra a traição, ignorando que o caráter é um ativo interno e a lealdade é o fruto da admiração, não da simples troca de favores íntimos. A figura expõe a intimidade do casal para validar seu próprio ego perante uma audiência de desconhecidos. Essa exposição é taticamente uma quebra de sigilo que destrói a blindagem do lar em troca de atenção barata. Maquiavel observaria que a honra de um homem raramente sobrevive à vulgaridade pública da sua parceira. A traição raramente nasce de uma falha no quarto. Ela é o resultado da insolvência das virtudes fundamentais: feminilidade, modéstia e submissão. Se o agente soberano não encontra paz, delicadeza no trato e lealdade fora das quatro paredes, a performance física torna-se um ativo de liquidez nula. O veredito é pragmático. A satisfação física atrai o corpo, mas apenas a virtude sustenta a aliança de longo prazo. Se eu estiver numa relação, estiver infeliz nessa relação, pode acontecer de me encantar por alguém, por que não? Ai, não faço isso porque não é um princípio, sei o quê. Concordo, o ideal é a gente não fazer mesmo. Existem ideais e princípios que a gente gostaria de fazer tudo certinho, redondinho, mas a gente não é robô, a gente é ser humano. Então, muitas vezes, a gente pode estar em relacionamentos infelizes, a gente pode estar em relacionamentos disfuncionais, em relacionamentos tóxicos, a gente pode estar super insatisfeito numa relação, não consegue sair, não tem peito para sair, não tem recurso para sair, está lá, levando com a barriga, infeliz, insatisfeito, com uma falta de autoconfiança absurda, com uma dificuldade imensa de sair de lá, porque é conhecido, porque eu estou há muito tempo, porque eu tenho carinho às vezes, porque eu gosto, porque tem uma relação de lealdade, de amizade, mas às vezes não tem mais tesão, às vezes não tem mais admiração, às vezes não está legal. E não pode acontecer dessa pessoa se encantar por alguém, e aí ela termina essa relação, por exemplo, e dali a 1 mês, 2 meses ela se encanta com alguém? Qual o problema disso? Porque a sociedade vai achar... A sociedade acha mesmo, mas aquelas mesmas pessoas que estão apontando, logo vai acontecer com elas, ou já aconteceu com elas também. São tão perfeitas, né, as pessoas que apontam e julgam os outros. Eu penso que somos humanos e que as pessoas deveriam ter vergonha na cara de ficar julgando as outras. Normalizar a deslealdade sob o pretexto da imperfeição humana é o atestado técnico da falência do caráter e da disciplina estratégica. A figura observada questiona por que não.
ao sugerir que o encantamento por terceiros justifica a quebra de um contrato, caso a relação atual seja infeliz ou tóxica. Maquiavel ensinaria que um homem que não consegue honrar sua palavra em tempos de crise é um risco sistêmico para qualquer aliança. A justificativa de que não somos robôs é uma manobra tática para contornar a responsabilidade pessoal. Para o agente soberano, a lealdade não é um subproduto da felicidade, mas uma decisão de ferro, baseada na própria honra. Ao rotular o adultério como um comportamento tolerável devido às circunstâncias, a suposta coach destrói o ativo mais valioso de um relacionamento, a previsibilidade da paz. Quem não possui a coragem para uma rescisão honesta e utiliza a traição como válvula de escape, revela-se um ativo de baixíssima confiança e alta volatilidade. O veredito é absoluto. A traição não é um erro humano, é uma falha de caráter que o sistema não deve absorver. Quando o homem quer trair, ele vai trair. Tu pode ser a pessoa mais bonita, a mais legal. Não adianta. O homem vai trair. E eu acho que o pior da traição é o que o homem faz a mulher se sentir. Às vezes ele faz ela se sentir uma merda, um cocô. Mexe tanto com o nosso psicológico que a gente começa a colocar a culpa da traição na gente. Então a gente pensa, nossa, será que eu não sou suficiente? Será que eu não sou boa? Será que ele beijou ou cheirou aquele cangote por causa de alguma coisa que eu falei? Porque eu fui grossa? Porque eu não fui boa? Porque a gente brigou? Será? E a gente tenta passar um pano para a situação, porque é muito mais fácil a gente ignorar a traição colocando a culpa na gente. Porque, ele errou, mas eu errei também, porque a gente brigou. E eu acho que é o pior, o quanto que a gente tenta passar pano pra homem. E isso já diz muito sobre a mulher, né? O homem, quando ele tá traindo, ele não pensa na gente. Ele não pensa nas consequências. Porque depois é fácil falar, tu é a mulher da minha vida, fiz sem pensar, nossa, não era eu, tava bêbado. É muito fácil. Já a gente pensa tanto nas consequências, que eu não consigo entender. Aí a gente tem a famosa frase, né? Vocês acham que o homem pensa? O homem não pensa. Ele não pensa. Juro pra vocês que eu não sei se eu acredito em qualquer relação que não tenha traição, porque cada vez eu odeio mais os homens. A coletivização do erro é a manobra tática final para evitar a dor da autorresponsabilidade. No vídeo observado, o indivíduo afirma que o homem vai trair, independentemente de qualquer fator, tratando o comportamento masculino como um fenômeno biológico cego e inevitável. Rotular a autorreflexão como passar pano é uma blindagem psicológica contra a própria evolução. Se houve falha na escolha do parceiro, o chamado vetting, ou na manutenção da polaridade e das virtudes do dia a dia. Ignorar esses indicadores garante a repetição do ciclo da insolvência afetiva. A soberania exige o controle das variáveis. A traição é o sintoma final de uma desordem que começou muito antes do ato, seja na seleção de um perfil disfuncional ou na erosão da lealdade mútua. Abdicar dessa análise em favor da vitimização coletiva é aceitar o papel de passageiro na própria ruína. O veredito deste diagnóstico é absoluto. A lealdade não é garantida por performance íntima ou generalizações baratas, mas pela integridade de dois agentes que honram o contrato de paz. Não troque sua autorresponsabilidade por narrativas de conforto que o mantém frágil. Blinde seu lar com modéstia, lealdade e realismo tático. Se este diagnóstico trouxe clareza, inscreva-se e mantenha a visão 2020. A soberania é uma construção diária.